Bom dia, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para a promoção de um vídeo. Hoje trouxe aqui um novo amigo, o seu Luiz Lopes, que já me deu uma baita aula uns 15 dias atrás. A gente começou um bate-papo para aprender. Ele me deu uma aula de tudo que você imaginar de logística reversa no país, né, a tratativa dos resíduos sólidos dentro do país, e foi uma explicação sensacional. E hoje a gente vai tentar fazer um pouco mais reduzida toda aquela condição para aplicar aqui para vocês do canal também conhecerem um pouquinho de tudo, essa carreira fantástica desse senhor e esse professor, né, dessa área tão fantástica e tão necessária para o nosso país. É com você, Luiz. Bom, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes e seguidores do canal do André, né? Queria desejar a todos aí um dia bastante cheio de alegria e felicidade. E essa experiência, claro que o André exalta as qualidades, mas são aí 35 anos na área de resíduos, em empresas de grande porte de São Paulo. A gente não conhece tudo, porque a tecnologia hoje é muito rápida e as coisas vão mudando à medida que a tecnologia vai se aprimorando, mas alguns conceitos básicos não mudam ao longo do tempo e, de uma forma mais simples, não tão técnica, eu quero ajudar vocês a entenderem alguns conceitos básicos dessa área que é apaixonante, né? A gente costuma dizer que quando o churume entra na veia, ele não sai mais. Então, aí, André, eu fico à tua disposição aí no que eu puder ajudar. É isso aí, professor. A gente aprende muito, né, e é uma visão, né, que a gente está trazendo hoje, não é tão nova, né, mas é uma necessidade, né, para o mundo. Muitas vezes, né, eu estava conversando com os amigos esse final de semana, fica lá o Elon Musk querendo mandar nave espacial lá né, para Marte e tudo, e, pô, por que não ajuda aqui na África, desenvolver a África, né? É tão mais próximo, tão mais simples, e a gente teria um proveito tão enorme, né, dentro da nossa sociedade com o mundo, né? E, Nem, e nem a me gente vai fale. ter esse papo. Ontem ainda estava no Fantástico uma reportagem de plástico no mar. Eu particularmente, estava mudando de canal e achei, quer dizer, existem tantas coisas para a gente arrumar aqui antes de pensar em outras coisas. É evidente que tem que seguir no paralelo, né? Mas eu priorizaria ainda o nosso planeta, porque, afinal de contas, aqui é a nossa casa. Mas cada um tem a sua visão de vida e a sua visão empresarial. Se você notar, quando você pega 30 anos atrás, você falava de meio ambiente ou de lixo, né? Naquele tempo não se falava resíduo, e você era um ecochato, você era uma pessoa que, às vezes, até um tanto desagradável. Imagina, isso não vai acontecer. Em menos aí de 3 décadas, você vê a evolução de toda essa problemática, independente de aquecimento global ou de outras coisas, mas muito mais a nível de contaminação e as consequências, né? O que nos leva a crer que é evidente que a indústria, todo esse geração de resíduos que a gente tem como ser humano, se a gente fizer a coisa de forma correta, evidentemente que os impactos serão bem menores, né? Ao longo do tempo, aí, para as futuras gerações. Não tem o que discutir. Isso é fato e nós temos que encarar esse problema de frente, como uma prioridade. Não só agregando de que o tratamento e a destinação final correta dos resíduos ele está diretamente impactando uma área de saneamento. Assim como o fornecimento de água e esgoto, de uma certa forma, o esgoto não deixa de ser o resíduo, a destinação final de resíduos sólidos, resíduos industriais, resíduos químicos, os mais
diversidades de resíduo que existem, com certeza tem um impacto enorme, inclusive em ganho, né, de despesas que você tem com saúde pública, né? Existe um número que é padrão aí, que é mais ou menos um paradigma que ainda ninguém conseguiu quebrar, que para cada dólar que você investe em saneamento, você ganha 4 dólares em despesas com saúde da população menos favorecida. Então, dentro desse cenário, muito mais do que só o apelo ambiental, você, da destinação correta, tem o apelo financeiro e econômico do que você vai economizar no futuro para arrumar uma coisa que poderia ter sido feita corretamente, né? Sim, com certeza, professor. A gente tem até no Netflix um documentário bem interessante dos projetos, né, que o Bill Gates, lá, a fundação do Bill Gates e a esposa dele tem, né, que eles desenvolveram algumas temáticas, né, da reciclagem do saneamento básico de algumas regiões, né, da África ali, e eles conseguem trazer água potável para o pessoal através, por incrível que pareça, do cocô deles, né? É, A gente tem exemplos, né, Luiz, que a gente sim. vê, são coisas pequenas, daí a gente fala, ó, tá vendo como é possível? Demanda um pouquinho de energia, um pouquinho de virar essa engrenagem, né? Que é um pouco pesada no início, mas eu imagino assim que é como um trem. Depois que engrenou, daí ninguém segura mais. Se você levar em consideração que numa estação espacial você recicla o dejeto dos astronautas para isso voltar para a própria nave, seja na forma de água, ou seja na forma de oxigênio, e outros gases necessários à sobrevivência, evidente que são custos ainda proibitivos para algumas tecnologias, mas a partir do momento que você ganha escala, ganha interesse, ganha viabilidade econômica, tudo é possível. Tudo é possível. Realmente bem interessante. Para falar um pouquinho, né, para a gente fazer uma introduçãozinha do tema para quem ainda não tem tanta familiaridade no assunto, professor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho resíduo, lixo, os conceitos, o rejeito, o que, que a gente pode usar, o que não pode, o que a gente ganha. A palavra lixo não se usa mais, né? Quer dizer, hoje você tem o tratamento correto é resíduo, tanto que quando você falava em lixeiro, né? Você não fala mais a palavra lixeiro, na realidade eles são agentes ambientais, eles são trabalhadores que fazem um milagre do lixo, né? Você coloca o saquinho na sua casa no domingo à noite, né? Ontem foi domingo, hoje, segunda-feira, é um dia pesado para a coleta de resíduos. E aí, quando você chega, depois de um tempo, o saquinho sumiu. Ninguém sabe para onde foi, quem pegou, quanto custou. A gente costuma dizer aqui no setor de resíduos que é o milagre do resíduo, né? Ele desaparece. Na realidade, ele não desaparece, ele é levado para um lugar adequado, na grande maioria das vezes. No caso, eu moro em São Paulo, aqui se tem todo um, um esquema, uma tratativa para a destinação final correta. Na realidade, quando você fala de resíduo é tudo aquilo que você não consegue aproveitar do seu processo industrial, do seu processo de vida, do seu comércio, de tudo isso. Então, a gente costuma dizer que cidade limpa é a cidade que não se suja. Então, hoje você já tem tecnologias, até com sacos que não seriam bem plástico, né? Seriam de polímeros, mas sacos que são biodegradáveis. E existe todo um movimento da indústria que, em função de começar a ter uma escassez de resíduo, você aproveitar dentro do processo industrial, dentro da sua casa, o máximo de coisas que você pode ter. Agora, é evidente
Por exemplo, antigamente você pegava uma chapa de aço, fazia um furinho, no extremo da coisa, e jogava o resto fora. Não, hoje você otimiza através de programas de computadores, através de desenhistas e tudo, você procura otimizar todo o seu processo. Você otimiza até os fretes, que hoje são muito caros, para um processo industrial. E a mesma coisa na casa da gente. O Brasil, evidentemente, é um país que não passou por uma guerra, graças a Deus, mas quando você vai para a Europa, você vê até um cuidado na geração do lixo orgânico, né? Que se procura jogar a menor quantidade de rejeito orgânico, de comida fora, né? Para que você não tenha despesa, correto? E para que você não ataque o meio ambiente. Então, em tese, quando você fala de resíduo é tudo aquilo que, vamos dizer, você não consegue aproveitar dentro do seu processo, seja dentro da sua casa, seja dentro da indústria, seja dentro de uma escola, seja dentro de que atividade fim for da sociedade. Quando você pega esse resíduo e você trata esse resíduo, quer dizer, você faz uma reciclagem, você faz uma compostagem, você faz uma queima gerando energia, você faz um CDR para queimar em cimenteira, quer dizer, quando você acaba aproveitando de alguma forma o seu resíduo, ele deixou de ser resíduo e passou a ser matéria-prima para uma outra atividade. E assim você vai estendendo a cadeia até que chega um momento que realmente não se consegue aproveitar mais nada. Neste momento, onde você não se aproveita mais nada, aí ele é chamado de rejeito. Então, aí você tem que dar o tratamento final no rejeito, correto? Ainda hoje é muito difícil você ter processos industriais ou químicos ou físico-químicos ou térmicos que determinem um rejeito zero. São raríssimos os casos, os investimentos são muito grandes. Mas eu posso afirmar para você que existem processos que proporcionam grandes reduções, né? Tanto dos resíduos quanto dos rejeitos, e isso acaba, daqui a um tempo, fechando a conta. Porque hoje você tem emissão de crédito de carbono, você tem emissão de crédito de reciclagem, você tem uma série de incentivos governamentais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para que a sociedade aprenda a dar a tratativa correta nos seus processos. Isso acelera aí todo o processo de desenvolvimento tecnológico para você diminuir tanto os resíduos quanto os rejeitos. A gente, conforme o senhor foi explicando aí, também entrou numa pergunta que eu queria colocar, a questão do como a gente gera menos resíduo. Daí o senhor acabou colocou na, né, questão cultural, né, porque a gente, por não ter passado, né, uma vivência de estado de necessidade plena, né, após passar uma guerra, ou por simplesmente realmente não ter onde plantar. O Israel mesmo, Israel teve que dar um jeito de tirar a água do mar, de sanilizar, para poder buscar a plantação. Aqui no nosso país, se jogar ali no canto, ali começa a brotar já o pé de mamão, a gente joga às vezes semente no cantinho, sai o pé de Melancia. mamão, melancia. Então é muito. Se plantando, tudo dá. Então a gente não tem essa questão do estado de necessidade, né, Luiz? E aí a gente também, por consequência, culturalmente, a gente não se desenvolve a educação, reutilização, do reaproveitamento. A gente fala muito em fome no nosso país, mas se joga muito alimento fora. Eu, poucas vezes que eu tenho a oportunidade de passar em São Paulo, sempre que eu vou, adoro ir lá no Mercadão, e toda vez que você passa no Mercadão, ao entorno do Mercadão, aquele monte de comida jogada fora. E aí a gente fala, poxa, será que
não ter uma forma mais adequada, daí a gente não perder tanto alimento assim, né? Pontos em específico onde a gente nota que a relação cultural, realmente, do nosso país ainda precisa evoluir bastante, né? Se você pegar aí de 20, 30 anos atrás, eu até acho que o Brasil evoluiu muito. Claro que a gente não pode se dar por satisfeito, sempre é possível fazer melhor, mas até existem números que estão meio divergentes, que o Brasil recicla só 3%. Na realidade, o que não existe é registro. Esse número, com absoluta certeza, é muito maior, né? O Brasil tem um nível de reciclagem que algumas associações reputam que estaria até a nível dos 30% hoje. Quando se fala em meio ambiente, em emissão de crédito, em emissão de metano e carbono na atmosfera, quer dizer, eu posso atestar para você que o que o Brasil emite de poluição atmosférica hoje, através dos mais de 2.000 lixões que existem no país, chega a ser maior do que algumas áreas que são desmatadas na Amazônia. Então, se você desse o tratamento correto para esses lixões, você sabe que o PNRS demorou algumas décadas para ser aprovado, né? E houve uma tentativa de retrocesso recentemente, que acabou sendo revertida no Congresso, mas a partir do momento que você tem leis que começam a cobrar responsabilidade do poder público, o poder público começa também a ter como meta essa responsabilidade ambiental. Há anos atrás era costumeiro a gente falar, às vezes, com um prefeito e falar: olha, prefeito, lixo não dá voto, mas meio ambiente dá. Então, hoje você tem uma geração muito mais ligada, uma população muito mais ligada nesse assunto que, de uma certa forma, cobra da sociedade algumas soluções. Você vê aí as empresas ESG, toda essa movimentação, e é claro que isso, quando você vai somando as diversas ações pelo mundo inteiro, acaba, vamos dizer, impactando num volume grande de redução, não só na geração de matéria-prima, quanto na destinação final. Definitivamente o caminho correto. Tanto que quando você faz um plano municipal para uma cidade e você começa a entender o que tem que fazer do início da cadeia, e o grande problema que você tem no Brasil, às vezes, é a insegurança ainda do poder público, tudo isso que a gente vê aí no nosso dia a dia, que são investimentos de grande monta. Então, você precisa de tempo para ter o retorno de investimento. Mas, às vezes o pessoal fala: não, é coletar o resíduo e fazer reciclagem, está tudo certo. Não, não é assim. Quando você pega um município, eu tenho um levantamento que a gente fez aí numa consultoria com a prefeitura, aonde numa única cidade você tem 44 atividades ligadas a resíduo, que vão desde a seletiva, a coleta de grandes centros, coleta de periferia, coleta de comunidades, coleta de resíduo de construção civil, coleta de feira livre, limpeza de boca de lobo, manutenção de praça, capinação e os diversos tipos de usina que você pode, vamos dizer, dar a destinação correta, são quase 44 temas. E é difícil o órgão público ter esse domínio, até pelo tempo de mandato e pelo interesse, às vezes, e até pela cultura, às vezes, da pessoa que ganha eleição. Outro dia eu conversei com o prefeito e falei: como é que você se meteu num negócio desse? Ele falou: eu tinha uns supermercados aqui na cidade, o pessoal pediu para mim ser candidato, eu me candidatei e ganhei. Eu falei: e aí? Aí eu sentei aqui e falei: agora o que eu faço? Ele falou: e agora eu estou recebendo aqui uma intimação do Ministério Público, se eu não fechar o lixão, eu vou para a cadeia. Então, às vezes, esse treinamento não tem que ser só na população. De alguma forma,
existem diversas associações hoje que estão determinadas em ensinar ao poder público e aos funcionários de carreira que a destinação final não é um programa político, ele tem que ser um programa de Estado, porque você tem que montar uma coisa e isso tem que perdurar a vida inteira. Então, independente de quem está no poder ou não, a coleta de resíduos tem que ser feita diariamente. Então, a coisa é tão complicada que quando você fala em greve de indústria, greve de caminhoneiro, você tem aí vários movimentos, greve de metrô, que você acaba administrando. Agora, você deixar de coletar resíduo numa cidade uma semana é um problema seríssimo. O prefeito vai à loucura, a população vai à loucura, é um problema seríssimo. Então, se a falta desse serviço causa tantos problemas dessa seriedade, a instituição de taxas de lixo e maneiras de você canalizar o recurso do poder público para que tenha um serviço decente, a gente tem que aceitar. A gente não pode mais dizer que o prefeito cancelou a taxa de lixo. Ele é um bom prefeito. Não, ele é um péssimo prefeito. Porque alguém, em algum momento, vai pagar essa conta, e não tem como. Né? Da mesma forma que você paga água, luz, telefone, o seu IPVA, o seu IPTU, é triste a gente falar em mais uma taxa, mas é a maneira legal que você tem de canalizar o recurso correto para o lugar correto. E, ao contrário do que todo mundo pensa, essa arrecadação traria tantos benefícios e tanta, vamos dizer, direcionamento do recurso correto, que a tendência seria diminuir, vamos dizer, as despesas do município para com esse serviço. Porque a partir do momento que você tem uma receita garantida, independente de qualquer atividade política ou de um recurso estadual ou federal, você tem condição de ter planejamento. Agora, ainda é uma mudança de cultura, de tudo isso. Você vê na Europa, você coloca o container lá longe e a população vai levar o lixo, porque sabe que é uma obrigação do cidadão fazer parte da cadeia. Aqui, às vezes, se o caminhão passa 15 minutos depois, ou se, por algum motivo, o container da cidade está sujo, a população coloca o saco de lixo do lado, porque diz que não vai jogar o resíduo dentro do container. E, por incrível que pareça, isso acontece em bairros nobres aqui de São Paulo, onde, teoricamente, deveria ser a primeira população a entender a importância de um projeto. Mas aí, putz, o dia que a gente falar de coleta aqui é assunto para um dia inteiro, né? Não, realmente, muitas vezes a gente fica um pouco decepcionado, né, que onde a gente imaginava que seria um ponto formador de opinião, que são pessoas mais bem instruídas, mais bem tecnicamente entendem, né, do resultado de uma má ação como essa, né, que o senhor citou, de jogar um resíduo fora do local apropriado, tudo, são as que mais fazem. Acho que tem aquela concepção de falar, não, eu sou, né, da elite, eu não vou jogar o lixo ali. Eu estou recolhendo imposto, né? Então, Eu arrecado, né? Eu sou o maior proveniente de impostos desse país. então, eu pago imposto, eu tenho direito. Quer dizer, o fato dele pagar imposto não quer dizer que ele possa assassinar o meio ambiente, né? Até porque isso vai fazer falta para ele no futuro. Agora, isso é mais vamos dizer, na velha geração. A nova geração já tem uma cabeça muito mais alinhada, até pelos meios de comunicação que você tem hoje, da importância de se fazer a coisa certa, né? Sim, isso aí é uma coisa que a gente pode exaltar realmente, que essa geração que tanto se fala, né, que ela é uma geração um pouco mais menos preparada, tudo, mas nesse ensejo realmente eles evoluíram bastante. E eles tocam bastante, eles têm, até meus filhos, eles pegam meu pé, ô pai, você misturou aqui a latinha de cerveja aqui com a casca da banana. Pô, arruma isso aí, pô. E aí a Mas gente. esse certamente é o caminho, né?
O importante é as pessoas saberem que é evidente que todo o processo depende de uma análise econômica financeira. O Brasil é um país continental, onde, teoricamente, você não teria problema de área, né? Onde você não teria uma série de problemas, até de recursos. Mas, em função de cada especificidade e de cada município, em função da economia de cada município, de cada geografia, para cada município você vai ter um tipo de solução. Então, não existem soluções mágicas ou solução para todo tipo de município. Você pega uma cidade como São Paulo, não dá para ter coleta lateral na cidade inteira, mas numa grande parte dá. Em outra parte você faz a containerizada, em outra parte você tem que ter coleta com equipamentos menores. Mas essa composição de soluções, desde que você use a cabeça, é o que vai dar a destinação correta para cada município. E o Brasil deu um avanço muito grande aí com o PNRS, que foi a constituição dos consórcios intermunicipais. Então, quando você parte do consórcio intermunicipal, você ganha volume para ter uma solução regional. E aí eu não sei quanto tempo nós temos, mas toda a lei, tem uma história pitoresca, né? Então, existem municípios onde existe uma lei municipal que é proibido jogar resíduo de outro município dentro do meu município. Ora, se for um lixão, concordo plenamente, né? Você não vai aumentar o problema ambiental do teu município. Agora, se é um aterro estruturado, né? Porque vamos deixar bem claro que aterro é aterro e lixão é lixão. Não existe esse negócio que lixão controlado é aterro. Não, lixão não tem controle. A partir do momento que ele nasceu, lixão, ele morre lixão. Agora, se você tem uma área, uma unidade de valorização sustentável que você dá a destinação final, você, além de provocar, vamos dizer, um meio ambiente, você traz uma receita enorme para o município, né? É uma coisa, é quase como trazer uma indústria ou um parque industrial. E uma vez eu tinha uma discussão com um prefeito, não pode, do Rio para cá é meu município, não entra lixo de ninguém. Eu falei, é igual a poluição chega aqui e fala, olha, não podemos atravessar o rio, porque o seu prefeito fulano de tal está dizendo que não pode entrar. Então, se o senhor não dá uma solução para a sua região, para o seu estado, para o seu país, para o seu planeta, o senhor vai ser, vamos dizer, punido da mesma forma como se o senhor tivesse colocado. Então, se por uma série de motivos técnicos o seu município permite um investimento dessa ordem, é sua obrigação, né, tentar colocar isso como uma pauta de investimento dentro do seu município. E dessa forma, o Brasil tem e deve construir, aí ao longo dos anos, pelo menos 1.000 e tantos aterros aí. É evidente que existem tecnologias hoje de não aterro, algumas delas muito consagradas, outras pouco consagradas. Existem aí no mercado os vendedores de ilusão, que eu tenho um processo que é rejeito zero ou resíduo zero. No final, isso do ponto de vista técnico é impossível, você tem todo um balanceamento energético a ser estudado, mas é claro que para cada região você vai ter uma solução. Então, até outro dia a gente conversava de compostagem, e eu tenho um amigo que presta consultoria na Amazônia e o prefeito de uma cidade na Amazônia estava querendo fazer compostagem. E eu falei para ele assim, que legal, e como que é a sua agricultura, né, familiar, como que é a sua cidade, né? Porque a gente imagina que numa cidade na Amazônia você não vai ter problema para plantar árvore, né? Você vai jogar o composto aonde? Não, a cidade não tem agricultura, não tem nada. Eu falei, mas o senhor vai gerar o composto e o senhor vai fazer o quê? Vai transportar de balsa, porque isso vai ser economicamente inviável. Então, às vezes, as pessoas, na maior da boa intenção, eu vou dar uma solução, mas ele não enxerga a cadeia
desde a geração até a destinação final. E aparecem esses vendedores de milagre no meio do caminho que acabam dando soluções para parte do problema. Aí, quando você vai montar a equação, ela não fecha. Então, o que precisa nessa área também são de empresas que proponham soluções profissionais para o órgão público, e isso ainda há de, vamos dizer, de ter um grande, vamos dizer, um grande tempo de desenvolvimento de consciência ainda no país, né? Como o senhor bem citou, né, a gente vende uma parte, né, da melhoria, uma parte da solução do problema, às vezes resolve o problema e gera um problema muito pior lá do outro lado. Com Tá, certeza. estou gerando um composto aqui, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Aqui não é um local que tem, né, essa viabilidade. Talvez, então vamos aproveitar, colocar um centro aqui, né, para poder utilizar essa compostagem e tal. Então você tem que criar toda a logística, toda a infraestrutura para poder ser reaproveitado, todo aquele grande centro ali e agregar valor, para poder ter viabilidade econômica, senão não faz sentido ter. E locais onde tem tudo isso que poderia já está toda a estrutura montada, aí falta interesse público, porque tem outras coisas que, como o senhor bem cita, né, ganha voto. Né, então, vai deixando essa questão por último ali, e aí a gente não tem esse ganho de competitividade e preocupação com o meio ambiente realmente que a gente precisa. Né? Compostagem é um assunto interessante, porque hoje você tem tecnologias onde você consegue tirar o vidro, o metal, você consegue fazer um composto de uma boa qualidade. Agora, nunca podemos esquecer que não é um tratamento químico, ou não é um produto químico. Então, ele tem variações de qualidade, é o famoso NPK, onde você, de uma certa forma, teria que fazer algumas correções, de repente, com até tratamento químico. Porque quando você pega o grande agricultor, hoje se fala em produtividade na agricultura, tudo, a gente tem que respeitar que existem alguns riscos, às vezes, de você usar uma hora um produto de uma qualidade e uma hora um produto de outro. Mas sempre para uma agricultura familiar, para uma agricultura que não tenha tanta responsabilidade produtiva, é certo de que uma parte disso poderia ser mais bem aproveitada com uma tecnologia, com uma cadeia logística reversa, não tenho a menor dúvida. Assim como a reciclagem de papel, papelão, vidro. A mais traumática é de vidro. O vidro é bem complicado, a logística reversa, mas hoje você tem estruturas no Brasil muito bem feitas para papelão, para alumínio, para metal, para óleo de cozinha, isopor. Você tem cadeias muito bem estruturadas, né? Se você levar em consideração, até um carro velho, ele é um resíduo, né? Hoje você tem empresas especializadas, a gente tem muita coisa no caminho correto, a coisa não está também tão errada como às vezes todo mundo pensa. O Brasil tem grandes soluções aí para ser exemplo para o mundo inteiro. Realmente tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Muito. Gostaria agora da gente fazer um corte, Luiz, para a gente entrar no assunto do combustível verde, que era uma proposta de eu comentar também, de alguns exemplos, algumas localidades que já estão trabalhando um pouquinho com isso. Aí a gente já tocar um pouquinho nesse assunto aí. Vamos lá? Esse é um assunto apaixonante, né? Porque hoje existem movimentos muito grandes aí para diminuição de emissão. E quando isso passa a ser uma meta do poder público, como é aqui, né, na cidade e no estado de São Paulo, é evidente que você determinar um plano de metas de redução para o transporte público e para a coleta de resíduos vamos dizer, o caminho que a prefeitura tem
para reduzir o nível de emissão nessa cidade. Está absolutamente correto. Porque, vamos dizer, se eu tenho que reduzir meu nível de emissão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que meu prestador de serviço atenda a essa legislação. Não obstante, as tecnologias para essa redução hoje ainda são bem onerosas, né? Os equipamentos, sejam os caminhões a gás, ou os caminhões elétricos, ou daqui a um tempo você vai ter caminhões a hidrogênio, são soluções ainda bem onerosas que, de uma certa forma, no curto prazo, não fecham a conta. Então, isso vai ter que, no caso de resíduos, onde eu sou mais especialista, né, os contratos junto às prestadoras de serviço têm que ter um tempo maior para que você consiga diluir o investimento dos equipamentos ao longo do tempo. E, sobretudo, são equipamentos que exigem uma mudança de cultura na coleta. Você nunca vai ter um caminhão ou uma máquina, ou seja, o que for hoje, seja a gás, ou seja elétrico ou hidrogênio, com a mesma eficiência do diesel. Isso é físico, a questão de poder calorífero. Então, você vai ter que ajustar todo o seu sistema de coleta, você vai ter que reeducar a população, você tem que reeducar o gari, você tem que reeducar a empresa, mas eu vejo isso como uma tendência irreversível. E dentro desse sentido, eu tenho prestado consultoria para algumas empresas e eu vejo o projeto de equipamentos muito avançado nesse sentido. Entendo que a carga lateral aí é uma grande solução, junto com a containerização traseira para esse passo. Mas, repito, a população tem que participar. Não adianta você colocar o container na frente do comércio ou na frente da residência, como você tem alguns bairros em São Paulo, e 2 semanas depois o container está do outro lado da esquina, porque a população foi empurrando, porque não quer o container na frente da sua residência. Então, essa cultura, de alguma forma, em algum momento, vai ter que mudar. E isso muda quando você presta um serviço de qualidade. Então, o container está arrumado, a população joga de forma correta, o container é higienizado, né? A partir do momento que você utiliza de forma correta esses recursos, você viabiliza toda essa mudança de tecnologia. Agora, não adianta você chegar numa cidade, como a gente sabe aí, que teve uma experiência que ligou 10 caminhões elétricos para a inauguração, caiu a rede da rua. Então, a infraestrutura tem que estar adequada para esse aproveitamento energético. E quando você fala até de lixão, onde você pode garimpar o lixão para gerar CDR, que gera energia, que abasteceria o teu próprio caminhão, é o sonho de toda empresa que, vamos dizer, a gente costuma falar concessionária prestadora de serviço de resíduo. Ou quando você pega um aterro sanitário, que foi projetado de forma correta desde o seu início, com todos os drenos, com todo o sistema de tecnologia, você consegue extrair, tratar esse metano, injetar o metano na sua frota para fazer coleta, ao longo do tempo, é claro que você tem uma otimização. E aí tem a contrapartida, né? A partir do momento que você tem um país que tem ainda essa característica de ter ainda um lixo orgânico que gere metano dentro do aterro, você dando o direcionamento correto dele como combustível é o correto. Você tem diversas empresas hoje no Brasil fazendo um sistema de filtragem, você tem fabricantes de motores no Brasil com especialidade em biometano no agronegócio aí, já com tratores, com tudo, que é, vamos dizer, você tentar fechar a cadeia dentro do teu próprio negócio, aproveitando o máximo possível, que a gente volta lá atrás, no começo. Então, certamente, eu encaro como um futuro muito próximo o caminhão elétrico e o caminhão a gás. Mas esse processo
ele tem que partir em algum momento. Então, alguém, em algum momento, tem que começar a estudar e a começar a colocar os equipamentos no mercado para que a gente entenda. Teoricamente, um caminhão elétrico vai ter uma manutenção muito menor do que um carro a diesel, mas quanto é isso? Em quanto tempo? Quanto tempo a bateria vai durar? Quanto tempo é a carga real? Como é que eu reestruturo a minha equipe para carregar o caminhão durante a noite? Então, tem uma série de coisas que cada município vai ter uma solução e a gente precisa começar tateando essas soluções para a gente aprender essa nova tecnologia para poder aplicar. E você não tem uma coisa tão diferente de um passado tão distante, quando você olha para o álcool. Hoje você tem caminhões aí, carros, né, perdão, que são trifuel. O carro é gás, gasolina e álcool, né? Então, por que não ter caminhões aí híbridos, não ter caminhão diesel-gás? E se você tiver um problema, como uma guerra na Europa, tudo, uma hora você utiliza o gás, uma hora você utiliza aquilo. Porque é ciclo Otto, ciclo diesel. Gente, existe solução para tudo. Hoje a eletrônica permite você fazer injeção de gás no diesel, controlar o ponto de ignição. É só ter vontade técnica e vontade política que a coisa vai acontecer. Mas combustível verde é um negócio apaixonante, é tendência, né? E eu quero crer que daqui a um tempo vão começar a ter incentivos para ter táxi elétrico, então você não paga aqui, não paga ali, e não existe outra forma de fazer no momento para você viabilizar o negócio. A partir do momento que você tem escala e a coisa começa, vamos dizer, a acontecer, naturalmente você viabiliza processos que até hoje são processos mais arriscados, mas o que a gente precisa ter é coragem. Quer dizer, algumas cidades, o poder público e o empresariado precisa ter coragem de tomar a solução e pôr para rodar, vamos ver. Não dá para ter expectativa de uma tecnologia quando você olha aí diesel, gasolina, são aí tecnologias que estão sendo desenvolvidas há 100 anos aí. Você imagina se a gente tivesse na época do vapor. Então, da mesma forma que você tem hoje Euro 6, redução de emissão, caminhões com maior potência, com menos consumo, se a gente não botar essas novas tecnologias aí para rodar, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, até porque um dia o petróleo acaba. Né? Talvez não na minha geração, não na sua, não na geração de algum ouvinte, mas em algum momento você vai ter uma escassez de recursos. Você vê a própria Europa, em função da guerra da Ucrânia, mudando aí de estratégia em função de uma necessidade imprevista. Então, quando o gás era barato, era abundante, vamos fazer isso, agora tem que reativar tudo, vamos reativar usina nuclear, vamos reativar a usina de carvão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque senão eles vão morrer de frio. Então, a necessidade faz a solução. Então, por que não prever isso e não partir na frente, né? Mas eu ainda sou um apaixonado pelo assunto, eu creio na boa-fé das pessoas, eu tenho certeza que devagarzinho a gente está trilhando o caminho correto. É sempre salutar quando a gente começa a vislumbrar tudo isso, né, Flávio? Luiz, a gente tem tanta coisa, cria tecnologia. Quando tem o estado de necessidade, as pessoas correm atrás, né? Quando eu estou precisando, daí desenvolve, daí faz. Enquanto está abundante, né? É igual a gente fala, né? Eu estudei um pouco de história, né? Os nossos índios não foram para frente porque tinha tudo vasto ali, né? Sim. Aí agora os índios lá, os maias, os incas e os astecas, eles tiveram que se desenvolver porque não tinha dificuldade de irrigação, tinha dificuldade ali de plantação. Daí você vê, tem coisa que tem lá na história asteca lá, que até hoje a gente não tem,
né, que foi desenvolvido pelos caras lá. Então, Então, só que os nossos indígenas é assim, andava dois ali, puxava uma mãozinha, puxava. Como os astecas não tinham área, eles tiveram que se adaptar à altitude, né? Uhum. Então, eles iam fazendo os platôs para que as plantas, o milho, principalmente, né? Que é a agricultura que puxa o asteca, os animais, né? Fossem se acostumando à altitude, realmente a necessidade, vamos dizer, impulsiona a solução, né? Mas, repito, o Brasil é um país que tem tudo para ser um exemplo para o mundo em termos de aproveitamento energético, até a nível eólico. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa que já existem algumas tecnologias ao longo do mundo que represam energia eólica. Evidente que ninguém está, vamos dizer, captando o vento, né? Mas a partir do momento que você gera energia num horário que a demanda não é tão alta, isso acontece hoje no Brasil já, se você armazena essa energia num banco de baterias imenso ou em alguma coisa, você depois tem condição de liberar essa energia num horário de pico. Então, são as coisas que também a gente está aprendendo, a humanidade está aprendendo, né? A eólica é um exemplo enorme que tem lugar que gera energia eólica à noite, que é quando venta mais, que é onde não tem demanda, né? Então, são as coisas que a humanidade vai aprendendo devagarzinho, né? Mas, assim, o assunto resíduos é apaixonante, o assunto rejeito é apaixonante, e quero crer que as novas gerações, as escolas de engenharia hoje já têm cursos específicos e matérias específicas, né? Algumas universidades já não encaram mais a engenharia ambiental somente como uma engenharia de tratamento de água e esgoto. Já existem grandes universidades formando aí os engenheiros de aterros, projetistas de aterros, existe toda uma especificidade, né? Até em termos de operação de máquinas de terraplanagem, é um outro planeta, é tudo diferente. E a gente tem que formar pessoas dentro do Brasil para que administrem essa massa de resíduos até um dia que realmente vai ser muito pequeno. Mas a gente tem que fazer a transição. E eu não vejo como fazer a transição num passe de mágica ou em curto prazo. Então, ainda vamos ter, ao longo dos anos, essa adaptação. Se você levar em consideração que a NR38, que é a lei dos garis, né? Demorou 31 anos para ser aprovado, né? Foi um prazo recorde, e onde se prevê uma série de leis agora para, vamos dizer, colocar na linha o serviço de coleta de resíduos, que estava bem estrambelhado ao longo aí desses anos. Você ainda tem cidades no Brasil turísticas aí, que vem gente da Europa, vem tudo, onde você tinha um lixão dentro do parque ecológico, né? Até eu fiz parte desse movimento aí, acabou resolvendo, mas você ainda tem prefeituras que coletam de basculante, que coletam de forma inadequada, com carroceria de madeira, o gari está de chinelo e bermuda e sandália havaiana. Existem algumas empresas que também não dão a devida importância legal, e agora, perante a lei, você vai acabar nivelando o mercado por cima, e a partir do momento que você começa a institucionalizar a metodologia de trabalho, é lógico que a destinação final e toda a melhoria vai vir ao longo do tempo. Até porque as grandes empresas, ou até as médias empresas, não conseguem competir com as prefeituras e as empresas pequenas que não atendem à lei. É uma concorrência desleal. Então, até isso, o,
o setor teve que lutar aí tantos anos para conseguir uma adequação legal para que você tenha respaldo para que todo mundo faça correto. E mesmo assim, às vezes você vai aí numa cidade turística de grande monta, do lado de uma grande capital, e você vê absurdos do ponto de vista de coleta e saneamento, que fala, não pode ser que uma cidade que tenha tanta receita de turismo tenha uma solução tão inadequada e tão inexperiente. Mas vamos ter fé, vamos trabalhar aí com a ajuda de pessoas como você, que se preocupa e está colocando no ar aí, e se eu, de alguma forma, que eu falo muito, eu falo mesmo, eu me apaixono, e você me segura aí, faz um sinal qualquer, assim, está acabando, mas eu acho que a única maneira da gente mudar essa cultura é realmente a gente ensinar, educar, ensinar, educar, ensinar, educar e proporcionar soluções que deem resultado. A partir do momento que existem as soluções e as pessoas acreditam que isso é possível, isso facilita também. Isso é uma questão de usar a cabeça. É físico, é matemático, não existe nada de impossível aqui, de astrofísico, vamos dizer, quando você dá o tiro lá, o bonequinho do Pernalonga, né? Que ele desaparece com a pessoa, até naqueles desenhos tem a cinza que cai, né? Então, não existe desintegração, né? Existe transformação. E o Brasil, com absoluta certeza, com a nova geração, aí vai encontrar o caminho correto, André. Excelente. Muito bom papo, como o senhor falou, né? Tem assunto para horas e horas e horas, né? Vou remeter já novos convites, sempre que possível eu vou chamá-lo para a gente gravar novos vídeos, que é um assunto muito interessante, essa questão da energia eólica, as energias limpas como um todo, né, Luiz? A gente tem bastante assunto, né, para tratar, para a gente ver a evolução realmente que está no nosso país, né? Vamos começar a estocar vento, né? É, brincadeira. Mas estocar energia é possível. Né? Ela ficou muito clássica, né? Essa frase dela, que a gente jamais vai esquecer, né? Não, mas Mas tinha. se você levar em consideração, usina hidrelétrica, quando você tem geração, você solta a água, quando você não tem consumo, você represa a água. É a mesma coisa, Mesmo conceito, né? mesmo conceito. Mas é fantástico. Agradecer mais uma vez pelo bate-papo aí, agradecedor novamente, nova aula aí, fantástica, aprendi mais um pouquinho com o senhor, e agradecer realmente essa corrente do bem, né, que a gente está fazendo aí, para multiplicar esse conhecimento, e essa parte realmente, né, do meio ambiente é algo que é extremamente importante a gente desenvolver nas novas gerações, para que isso vá cada vez mais evoluindo, né, Luiz? É importante a gente sempre tentar fazer o melhor na nossa vida, desde a criação dos nossos filhos, da estrutura familiar, da estrutura societária e procurar contribuir. Eu faço parte de algumas associações, né, da ABLP, que é a Associação Brasileira de Limpeza Pública, que é uma instituição muito séria, né? Nós estamos agora em fase de transição para o instituto, e assim como nós, existem outros parceiros ao longo do país que desenvolvem trabalhos de um nível de seriedade muito grande, né? Inclusive alertando as pessoas do que é certo e do que é errado, não que em algum momento a gente seja melhor do que ninguém, mas a gente sabe mais ou menos o que é possível e o que é impossível de fazer, sempre estamos abertos, e é lógico que agora, você deve estar vendo aqui que eu já estou um pouco de cabelos brancos, né? Eu compartilho toda essa experiência, ou tento passar essa experiência para o mercado. Eu tenho um negócio de consultoria, e você sabe que de hora que você precisar de algum assunto, você está à disposição comigo. Se eu não souber, eu vou procurar aprender.
Se eu não conseguir aprender, eu vou te indicar quem saiba. Mas é importante a gente, nesse passo de formiguinha, não deixar esfriar essa comunicação. Foi muito agradável esses momentos aqui com você. Eu agradeço muito, viu? Show de bola. Deixa eu só parar a gravação aqui.